Olha só, cara, quem que eu tenho aqui hoje comigo? Olá, fã do terror, eu sou o Felipe Santorini, esse aqui é o Bolota, tá doido de amor por mim essa semana, então provavelmente ele vai acompanhar a gente aqui um pouquinho, daqui a pouco ele vai embora, aí vem o Boris, e tudo isso de remela aqui, cara. O episódio de hoje vai ser um pouco mais curto, vai ser direto ao ponto, eu vim aqui sozinho hoje fazer uma recomendação de livros pra você ler, pra você, meu querido fã do terror, que gosta de ler. Onde está a Natália? Onde está a Noga? Eles no momento não estão aqui presencialmente comigo, mas novidades em breve, deixa aí no segredo. Recentemente, eu terminei de ler um livro do Rafael Montes, se chama Uma Família Feliz. Fiquei muito empolgado, foi muito gostoso de ler, uma leitura muito fácil. Eu tô com um livro aqui que eu tô... Como você pode ver, eu tô com a mão ocupada. Mas é uma leitura muito fácil, é um livro muito gostoso de ler, e eu gostaria de trazer aqui para comentar um pouco, para talvez te interessar a ler. E já aproveitei, juntei todos os meus livros de terror aqui, o que eu tenho físico aqui, para conversar, trocar uma ideia sobre livros, sobre literatura do terror. A gente sabe que terror não é só filme, terror não é só creepypasta. Tem muitas pessoas que criam muitas coisas muito incríveis, que conseguem te segurar por semanas num livro, assim, e que vai te deixar com medo, e que vai te deixar assustado. Eu lembro até daquele meme, né? Como assim a pessoa tem medo de livro de terror? Cara, tu tem medo de palavra? Era muito bom. Mas enfim, eu li aqui, eu trouxe minha coleção inteira, mas eu vou começar pelo que eu já citei. Eu li aqui o livro do Rafael Montes, Uma Família Feliz. Acho que assim dá pra ver direitinho. Eu adoro essa capa é muito bonita, assim. Ela tem é, alguns plot twists, não, como é que fala? Alguns spoilers aqui, né? Mas nada demais, é só para te contextualizar do que tá rolando dentro de alguns ambientes ali do livro. Mas o que se trata Uma Família Feliz? Uma Família Feliz, ele conta a história da Eva, que é a protagonista do nosso livro, e a Eva, ela tem um relacionamento perfeito. Ela tem duas filhas que não são biológicas dela, mas isso a gente já descobre bem cedo no livro. E ela se descobre grávida. Se descobre grávida de um menino. E aí, ela fica muito empolgada, mas também muito receosa. Não é uma relação muito que ela aceita muito bem, já de cara no livro a gente percebe isso. Mas aí tudo vai acontecendo, vão acontecendo algumas coisas meio estranhas. Tipo, ela sabe coisas que ela não contou pra ninguém, coisas que assim tá só dentro da casa dela. Ela começa a suspeitar que o marido dela tá compartilhando. Por exemplo, ela descobre que ela tá grávida, ela conta primeiro pro marido e pras filhas dela, que são gêmeas, já falei que são adotivas. E aí, elas são adotivas só pra Eva, tá? Elas são filhas biológicas do marido dela, que é o Vicente. Então, ela conta pra família e tal, e pede segredo. Só que uma vizinha chega e fala: ai, parabéns, eu tô muito feliz que isso aconteceu e tudo mais, piriri pororó. E aí ela começa a ficar meio paranoica, tipo, ele contou? Por que ele contou? Por que meu marido contaria? Pedi pra não contar. Enfim, vão acontecendo várias coisas, uma coisa mais esquisita do que a outra. Esse é um livro que te faz questionar muito o que tá acontecendo, assim, se ela tá ficando louca, se na verdade há um complô, as coisas não são bem o que parecem. Ah, e tem uma coisa muito legal desse livro, é que ele começa no último capítulo. Então a gente começa no capítulo 30, que é o fim, é o nome é o que se dá o capítulo, né? Não é bem, na verdade os capítulos não têm títulos, né? Mas assim, uma página antes está escrito o fim. E aí você lê já o último capítulo, já te deixa eufórico, já te deixa, eita, o que está acontecendo? E aí você volta para um ano atrás. E cara, é doideira, é loucura, assim, porque eu lembro que a primeira sensação, eu comecei a ler empolgado, e eu estava muito ansioso, muito agitado, eu ficava muito eufórico, porque o livro, como você começou do último capítulo, e você já sabe o que vai acontecer, começa um clima de paz, um clima de alegria, a família se ama, eles são uma família feliz de fato. E isso vai te levando para uns lugares tipo, tá, em que momento que deu a merda? Em que momento que tudo desmoronou? Em que momento que começou a não ser mais uma família feliz?
E aos poucos ele vai passando ao longo desse um ano coisas que vão assim, não são muito grandiosas, mas aos poucos elas vão se juntando e elas viram uma bola de neve. E aí eu lembro, e agora lembrando de algumas coisas, eu fiquei assim, caralho, é um livro que talvez valha a pena ler de novo, pra ver se eu pego as informações aí que o Rafael deixou. Rafael, cara, tu escreve muito bem, mas eu te odeio, viu? Te odeio, você tá me devendo terapia agora. Espero que você esteja escutando esse episódio, porque, pelo amor de Deus. Enfim, é uma história muito boa, é um livro muito bom, recomendo, tá? Assim, peguei numa livraria, óbvio, né? Fui lá na loja, a capa me chamou a atenção, aí eu vi, Uma Família Feliz, eu já ouvi falar desse nome, porque tem um filme, que é com a Grazi Massafera, o Reinaldo Giannichini, tem um filme, então se você tá com muita pressa para saber sobre o que é, você pode ver o filme primeiro, mas se você gosta de ler, eu recomendo muito. Cara, é muito gostoso de ler, é muito fácil de ler. Assim, eu tenho muita dificuldade em me concentrar na leitura e conseguir ler, de fato. Então eu comecei até a ler vários livros esse ano, para ver se eu conseguia desbloquear isso de certa forma. E foi impressionante como foi muito gostoso de ler esse livro, foi muito fácil, foi muito rápido. Então, leia, leia, simplesmente leia. O próximo da minha lista aqui na verdade não é um livro, mas é uma série de contos, é uma coleção de contos, que é do Edgar Allan Poe. Esse aqui é a minha cópia da Dark Side. Olha só, cara, ele brilha. Olha como ele brilha, que maneiro. Esse aqui é um livro do Edgar Allan Poe, ele tem alguns contos famosos, os mais famosos contos do Edgar Allan Poe. Tem o Corvo, tem A Queda da Casa de Usher, tem O Coração Delator, tem A Morte, O Baile da Morte, O Baile da Máscara Vermelha, não lembro. Não lembro, mas tem aqui também. Aqui, ó. O Poço e o Pêndulo, A Queda da Casa de Usher, O Baile da Morte Vermelha, O Gato Preto, O Barril do Amor Charifado, de Amontilado, O Coração Delator, Os Assassinatos na Rua Morgue, Mistério, um monte de livros aqui, tá? E eu não cheguei a ler todos os contos. Na época eu estava muito empolgado com o Edgar Allan Poe. Então eu li A Queda da Casa de Usher, adorei A Queda da Casa de Usher, adorei O Gato, adorei O Coração Delator, e vários outros contos. Não é só você, tá não, tá gatinho? Gostei de outro gato aqui, mas é um gato fictício. Eu gostei, viciei, li vários contos, inclusive aqui no podcast tem até um conto que eu peguei desse livro aqui, que é O Baile da Morte Vermelha, que eu li, foi um dos primeiros adaptações audiodramas que eu fiz aqui. Mas nessa parte, eu não achei que ficou tão legal. Por quê? Eu me explico. O Edgar Allan Poe, ele é muito assim, ele é lá das antigas, entendeu? Ele é lá de quando o mundo ainda era plano. E basicamente, ele escreve de uma forma muito difícil. Então, as palavras, elas são traduzidas inclusive pelo Machado de Assis, se não me engano, essa cópia aqui. Então, deixa eu ver se eu acho aqui, mas eu acho que é Machado de Assis. Então, ele escreve de uma forma um pouco difícil de você conseguir ler numa tacada só. Então, você tem que parar, são tempos verbais até um pouco complicados de você ler rápido, assim, de você ler de uma vez. Então é um livro que ele exige muita concentração, muito foco. Diferente do Rafael Montes, Uma Família Feliz, esse aqui exige que você leia com calma, que você vá degustando. Esse livro é tipo whisky. Aqui, ó. Isso aqui, o livro do Rafael Montes, é tipo tu beber uma cerveja gostosa, sabe? Que tu vai, tua cerveja favorita, que tu dá uma golada e fala, nossa, que delícia, e quando tu vê, acabou. É isso, esse livro é isso aqui. Agora, o Edgar Allan Poe, ele é um whisky que você tem que ir na bicadinha. Aí a primeira é muito amarga, é muito forte, dá até vontade de tossir quando não tá acostumado. Mas depois tu vai mais... Parece até que eu tô falando de outra coisa, né? Mas é whisky. Aí depois tu vai saboreando, vai devagarzinho. E não tem um gelo pra ir diluindo o amargo do whisky. Não tem um gelo, é tudo... Entendeu? É cowboy esse livro aqui. Mas é muito bom, eu recomendo demais. Se você gosta de terror, é uma leitura obrigatória você ler esse livro aqui, ou ler qualquer outro livro do Edgar Allan Poe, os contos principais dele. Eu recomendo muito que você leia A Queda da Casa de Usher. É um dos meus favoritos, assim. Eu não esperava, e conforme eu fui lendo, vai me dando medo, assim. Porque, basicamente,
são dois amigos conversando, e enquanto o amigo ele vai contando uma história do que aconteceu com a família dele, com a vida dele, o amigo vai ouvindo uns barulhos assim. E ele começa a achar que ele tá ficando maluco. Ele, cara, porque o cara fala de dragão, aí eu escuto um negócio que parece fogo, aí ele fala de rastejar, aí eu escuto outra coisa. E aí no final, a, que... a queda da casa de Usher. Pegou? Entendeu? Muito bom esse aqui, também recomendo. Outro que eu comecei a ler e eu ainda não terminei, porque esse aqui eu achei um pouco diferente do tipo de leitura que eu gosto de fazer, do tipo de leitura que eu tô habituado, na verdade, que é o Angústia. Esse aqui, o Angústia, opa, aqui ó, acho que você consegue ver direitinho aí. Esse aqui é o Angústia. Esse livro aqui, ele me chamou a atenção pela capa, porque tá escrito Angústia e tem uma garota toda feliz aqui, toda sorridente, né? Eu fiquei pensando, tá, beleza. E as histórias, elas são do Hirokatsu Kihara, mas o que me chamou a atenção são que as ilustrações são do Junji Ito. Sim, daquele clássico do terror, o Junji Ito. E é legal que você vai lendo o livro e ele tem uma... Ó, você consegue ver... Opa! Várias animações, né? Tem o texto e a animação, tá vendo? Ó. Então você consegue ir pegando, né? Tipo assim, fica mais fácil de ler. São histórias muito curtas, são histórias bem curtinhas mesmo, direto ao ponto. É coisa que você... É até legal você ler esse livro aqui e você sentar numa roda com amigos para contar a história de terror. Você vai ter várias histórias assim bem curtinhas para você contar. E aqui no final tem uma história em quadrinhos do Junji Ito que é assustadora. É assustadora, ó. Não sei se dá pra ver. É também naquele esquema de mangá, tá? Se você não tá acostumado. Mas é uma história muito foda mesmo. Me tirou, me deixou assustado, me deixou pensativo. E eu queria saber mais. Eu queria conhecer mais essa história aqui. Ela é muito boa. Mas o que eu não gostei? Porque, quer dizer, eu gostei do livro, tá? Mas uma coisa que não me pegou tanto é porque o Kihara, ele tem uma forma de escrever que ele não dá nomes às pessoas. Então, por exemplo, ele vai chamar o homem de Senhor A mulher de Senhora A. Ele vai falar que o quarto deles é o quarto de número 1. E aí todos os quartos que vai ter é o número 1, o quarto. Então é um pouco impessoal, sabe? Eu não consegui me conectar. Porque as histórias são curtas, as pessoas não têm nome, e beleza, e você vai lendo. Talvez seja uma boa se você usar, como eu te falei, se você for ler isso aqui, de você contar a história e dar um nome e trazer pra cá, né? Então, por exemplo, o caso do senhor A, senhor Alberto, senhora A, Patrícia, de repente, né? A gente dá uma abrasileirada nos nomes. E aí pode ser que a história fique mais perto do que você falar, por exemplo, não, o senhor Kihara, entendeu? A senhora Ito, por exemplo, né? Então pode ser que fique mais próximo da gente não ter um nome de fato. Mas isso me incomodou um pouquinho na leitura. Cara, olha isso aqui, ó. As artes são muito iradas. Eu tô fazendo assim por causa da luz, tá? Pra você enxergar melhor. Enfim, eu gostei desse aqui, mas é isso, assim, não me conectei tanto com ele, apesar de ter histórias muito boas aqui e realmente muito curtas, tá? Próximo da nossa lista, eu tô lendo aqui também, é do Junji Ito, que são os Contos Esmagadores. Esse cara aqui, ó. Os Contos Esmagadores. Isso aqui é uma série de quadrinhos, são todos quadrinhos barra mangá, né? Uma comunidade vai ficar irritada de eu falar que isso aqui é quadrinho. Mas, gente, é a tradução para a palavra mangá, né? Enfim, aí vai ter gente que vai falar, não é mentira. Cara, são muito curtinhos, muito gostosos de ler. Ele tem esse cover aqui, eu não sei como é que isso se chama, e tem a capa dele, original, né? Isso aqui, eu ganhei de presente da Amanda esse livro aqui. Ó, na contracapa aqui também tem uma outra paradinha aqui. Aqui também, ó, tem o marca-texto, que é do próprio livro, não sei se dá pra ver direito, que é os olhos de uma personagem também. Tô marcando aqui, viu? Por isso que eu não vou soltar. Enfim, aí veio umas cartinhas também. Bolota, para! Não! O gato fica arranhando cadeira, a gente não deixa. Enfim, esse livro é bem gostosinho, assim, tem vários contos bem curtinhos.
são muito bem ilustrados. Tem umas histórias que elas são realmente assustadoras, assim. A última que eu li aqui é de uma garota que comia almas. Então ela tava, tipo, o cara encontrou ela na estrada, toda ensanguentada, parada, ele leva ela pro hospital, e aí depois de um tempo ela volta, chega na casa dele e fala assim, você cuidou de mim, obrigado e tal, não sei o que lá, toma meu número. O cara é casado, né? Ela chega, toma meu número aí, ó, guarda meu número do teu bolso aí, ó. Qualquer coisa tu me manda uma mensagem. E aí ele não resiste, porque ela é muito bonita, tanto a esposa dele quanto ele acham ela muito bonita. Daí ele vai um dia ficar num hotel com ela, ele vai trair a esposa dele, vai cometer um ato não honesto, e aí é quando a garota ela pergunta pra ele alguma coisa do tipo assim, por que tu veio? Ele, que tu é muito bonita, foi difícil não vir, né, minha filha? E ele pergunta pra ela, por que tu veio atrás de mim? O que tu gostou de mim? O que tu se atraiu por mim? Aí ela fala, é porque você tem muitos espíritos com você. E eu gosto de espíritos, eu gosto de comer espíritos. Aí ele fica assim, tá bom, beleza, e fica por isso mesmo. Daí só que ela continua aparecendo pra ele, sempre com esse papo de eu gosto de você porque você tem muitos espíritos, você atrai muitos espíritos. Daí ele não entende, ele fala que não quer mais nada com ela, que é melhor parar por aí. E aí ela decide chegar na esposa dele e confessar que, olha, a gente tinha um caso e tal, e ela estava grávida, ela fica fica muito irritada, muito frustrada com aquela situação, decide pegar uma faca e ameaçar ele de morte, não funciona, ela vai lá e vai jogar no Vasco. Eis que passa umas semanas assim do luto e tal, do sepultamento dessa mulher. Essa outra jovem chega de novo pra ele e fala assim, olha, vamos ficar junto e tal, não sei o que lá, eu gosto de você, você tem muitos espíritos. Inclusive tem dois novos aqui, ó. É uma mulher e é um bebê, olha só. E aí ela vai lá e devora, ela pula no nada, assim, cata o nada, mastiga e voa sangue pra tudo quanto é lado, do nada, assim. E aí que a gente entende que realmente ela estava vendo espíritos e que realmente ela se alimentava de espíritos. Enfim, aí tem um desenrolarzinho, assim, a história bem curta, tem mais um desenrolarzinho ali até chegar nos finalmente. Mas é uma história muito boa, esse livro tá cheio de histórias muito curtas. A Casa dos Horrores também é legal, eu gostei mais da primeira parte do que da segunda parte, mas fica aí de recomendação para você também. E por último, isso aqui é só para falar que tenho, tá? São outros livros que eu ganhei de aniversário, que é uma coletâneazinha do H.P. Lovecraft. Mas eu vou ser sincero, eu não li. Não é que eu não li, tá? Vou ser muito sincero. Eu comecei pelo lado errado aqui. Eu acho que eu comecei, na verdade, pelos contos não tão... Vou taxar que não são os melhores contos dele, tá? Vou taxar isso aí. Ó, vem com um pôster também, ó. Bem bonitinho e tal. Mas como ele fica todo dobrado, né? Fica meio ruim até de botar num framezinho, né? Enfim. Mas por quê? Eu comecei a ler O Navio Branco. Eu comecei por esse aqui. Aí eu li o primeiro, que é O Navio Branco. Cara, foi muito maçante de ler. Porque depois que eu fui descobrir, lendo o prefácio, que isso aqui, esse conto do Navio Branco, foi só para ele falar que ele sabia escrever, que ele tinha um vocabulário extenso, sabe? Que ele conhecia muitas palavras, mas foi um saco, foi um porre, porque é meio maçante e tal. É um cara que ele mora numa cidade e tal, um dia para um navio branco lá, e aí ele decide ir um dia com esse navio branco, ele vai meio que pilotando o navio, vendo grandes lugares, enquanto o dono do navio vai contando para ele sobre as maravilhas de cada cidade, mas sempre tem um lado negativo em cada cidade, e eles nunca exploram, até que um dia ele decide... ele tem um limite que o capitão do navio originalmente fala, ó, a gente pode só até ali, tem aquela neblina, não podemos passar, mas como ele tá pilotando o barco, ele foda-se, um dia ele decide ir lá, ele passa e eles caem do mundo. Basicamente é isso, ele acorda na casa dele, já na casa dele tudo tá normal, ele procura o navio branco voltar no caso e o navio branco nunca mais volta. E aí é isso, mas assim, foi um pouco maçante, assim, aí me frustrou um pouco de ler os dois, mas ó, tá os dois aqui, A Chave de Prata e o caso de Charles Dexter Ward. Esse aqui eu comecei a ler também, eu achei um pouquinho melhor, mas já é o livro inteiro,
o conto. Eu acho que eu vou deixar esse livro separado para eu começar a ler depois. E aí eu volto aqui quando vier uma parte 2 de livros, para quem sabe contar um pouco mais sobre outros livros outros livros que eu tenha comprado de terror, e pode ser que eu inclua isso aqui. Show de bola? Eu pedi para os meus amigos também para eles me contarem, tanto o Nath quanto o Nogan, sobre os livros, a recomendação deles, mas eles não me responderam ainda. Então eu vou comentar brevemente sobre um livro que eu sei que o Nogan estava lendo, que é o Casas Estranhas, do Iketsu. Uketsu. Eu acho que é Uketsu, mas eu vou confirmar. Que é basicamente é um livro onde te mostra o homem que quer comprar uma planta de uma casa, e aí ele manda pro seu amigo, olha, cara, dá uma olhada e tal, o que você acha dessa casa? E aparentemente não tem nada demais, mas eles percebem que tem um buraco ali, um vão que cabe, que dá para passar uma pessoa, uma coisa meio grande assim, e ele começa a investigar a partir da planta para descobrir. Então ele olha o primeiro e o segundo andar, ele vê que esses dois buracos, eles meio que se encaixam, formam uma passagem e tal. Então eles vão desbravando essas plantas, essa casa, e descobrindo o que tem ali dentro daquele, qual que é o mistério, ou o que tem ali que está escondido e não está mapeado, né? Acho que é caixão morto, se fala. Caixão morto parece meio redundante, né? Corpo morto. Amanda que sabe desses juridiquês arquitetônicos. Enfim, e tem um outro livro dele também, que é o Imagens Estranhas, que é basicamente o mesmo contexto, mas você tem os livros ali onde... Meu Deus do céu. Você tem imagens que foram crianças que desenharam e aparentemente não tem nada demais, é só um desenho normal, até que você vai desbravando ali a psique, a psicologia por trás dos desenhos, e você vai vendo que revela traumas e abusos e coisas mais pesadas. Mas assim, tudo isso que eu tô te contando foi o que o Noga me contou. Eu ainda não sei muito sobre esse livro, eu tô doido para comprar porque os dois, porque não foi a primeira pessoa que me falou muito bem desses livros, outras pessoas me falaram. Então, eu fiquei empolgado, né? Se todo mundo tá falando, parece ser legal, vamos embora, né? Vamos ler. Mas é isso. Esse episódio, como eu falei, ele é bem curto, mas eu queria saber, e aí, gostou desse formato de episódio? Você tem algum livro para me recomendar? Você já leu um desses aqui? O que você acha? Você concorda comigo? Você não concorda comigo do que eu tô falando? Não esquece de, se você estiver assistindo isso aqui pelo Spotify, deixa um like, não tem como deixar um like, mas favorita esse episódio, deixa um comentário aqui que a gente lê todos os comentários, eu respondo a maioria, na verdade eu respondo todos os comentários, mas manda os comentários aí pra gente do que você achou desse episódio. Não esquece de avaliar nosso podcast também de 1 a 5, quanto você acha que o nosso episódio merece. A gente também tem TikTok, Spotify a gente tá aqui, né? A gente tem TikTok, Instagram e YouTube. Se você tá vendo pelo YouTube, não esquece de deixar um like, se inscrever nesse canal. Tem como se inscrever também no Spotify. Mas enfim, a gente tá quase batendo 100 seguidores lá no YouTube. Aqui a gente já bateu, no Spotify a gente já bateu faz tempo, mas no YouTube a gente tá para bater 100 seguidores, então espero que a gente consiga bater essa meta logo, pra gente já mirar em 200, 300, 400, enfim. Tenho também minhas redes sociais, Felipe Santorini ou Felipe Santorini. Se você quiser me seguir lá, eu falo sobre cinema, sobre humor, terror, mas de uma forma um pouco mais boba, um pouco mais leve, enfim. Beijo no teu coração e até o próximo vídeo.